Oi, Tiquinho. Olha, agora há pouquinho vi uma pesquisa, não sei se ela tem base ou não, dizendo que Vladimir Putin tem 86% dos votos, ou da intenção de votos, na eleição da Rússia, que já começou, mas vai ficar mais intensa no final de semana. Nós pedimos ao professor de língua portuguesa e relações internacionais, professor Aleph Aprijo Koshkin, que está na Rússia, para conversar um pouco conosco. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Nova Brasil. Bom dia, obrigado pelo convite. Professor, a cidade onde o senhor está, que é Kazan, fica muito distante de Moscou, só para a gente se localizar aqui ou não? Bom, para a Rússia não, está mais ou menos 850 quilômetros a leste de Moscou. 1h15, 1h20 minutos de avião, mais ou menos. Como é que é feita a eleição? O pessoal pega o título de... Tem título de... Começa a pergunta de eleitor. Tem título de eleitor aí na Rússia ou não? Sim, eles têm título de eleitor, né? A eleição aqui ela é um pouco diferente do Brasil, ela é mais semelhante, um pouquinho, né? Mais semelhante com a votação nos Estados Unidos e alguns países da Europa. O primeiro detalhe é que a votação não é obrigatória na Rússia, né? Ou seja, ela é facultativa, vota quem tem o desejo de votar. E a votação dura 3 dias, ela começou hoje e vai até domingo, né? Para quem quer votar presencialmente. E ela é mista, porque você pode votar na cédula, como fazia antigamente no Brasil, pode votar também de forma eletrônica e também pode votar eletrônica na urna, né, na urna eletrônica, e também pode votar de forma eletrônica pela internet, né? Existe o site aqui chamado Gosuslug, né, que é um portal do governo, e as pessoas podem votar por lá também. Professor, a partir de quantos anos uma pessoa está habilitada a votar aí na Rússia? 18 anos. Com 18 anos, eles já podem exercer o direito ao voto. O voto é universal, vale também para as pessoas analfabetas? É universal para todos que tenham mais de 18 anos e que não tenham problemas, impedimentos com a justiça que proíbam o voto, né? Então, todos que estão habilitados podem votar, indiferente se é analfabeto ou não. Sua conversa com os seus alunos aí na universidade, seu trabalho, conversando nas ruas, o pessoal vai comparecer maciçamente para votar? Há um certo temor, pelo menos é o que diz aqui o levantamento que fizemos, que pode haver um número muito grande de abstenções. Esse número grande de abstenção faz parte do sistema russo de votação. Faz muito tempo, vamos colocar aqui que desde a queda da União Soviética, a população geral russa é muito apática com relação à política. Eles não acreditam muito que o ir na urna, exercer o direito ao voto, possa mudar alguma coisa. Já tivemos outras eleições aqui que o número de assistência, né, de pessoas que compareceram nas urnas não chegou a 35%, 40%. Para esse ano, a previsão não é muito melhor que essa. Espera-se que mais ou menos 35% a 40% do eleitorado saia de casa para votar. Professor, quer dizer que então menos da metade do eleitorado russo vai decidir o próximo presidente, é isso? Isso, e esse número não é de agora, já pelo menos 2, 3 eleições que esse número não chega a 50%. Agora, professor, não tem campanha eleitoral gratuita, quer dizer, gratuita entre aspas, no rádio e na televisão que nem tem aqui entre nós ou não, que a gente paga? Não, esse tipo de coisa não existe aqui na Rússia. O que eles costumam fazer, né, para divulgar são entrevistas individuais, até que esse ano tentaram organizar alguma coisa de um debate, alguma coisa nesse sentido, mas a ideia não foi muito para frente. O que acontece são comícios, os candidatos, no caso, né, gravam vídeos e vinculam esses vídeos na televisão, mas nada igual no Brasil, com horário gratuito, né, que as pessoas têm a oportunidade de ali conhecer o candidato, ou um debate de confronto entre os candidatos. Isso geralmente não acontece aqui.
Não tem distribuição de santinho aí no metrô? Em Moscou, São Petersburgo, talvez nas grandes cidades até haja alguma coisa nesse sentido, mas nada em comparação com o Brasil. Não existe nenhum movimento específico, não é feriado, por exemplo, hoje aqui na Rússia, as escolas estão funcionando, tudo está funcionando, como ontem, por exemplo, que foi um dia letivo nas universidades, um dia útil para quem está trabalhando. Não existe isso, né? Porque ao chegar no local de votação, primeiro que são pouquíssimos candidatos. Esse ano tentaram a candidatura, mas 15 candidatos, e o Superior Tribunal de Justiça daqui da Rússia liberou apenas 4 desses 5, na verdade, o Vladimir Putin, né? Então são 4 candidatos, mas o 5º candidato seria o Vladimir Putin, né? Então esses nomes estão em todos os locais de votação, as pessoas podem chegar ali ou colocam o nome, geralmente eles colocam o nome do candidato, né? Um número específico. Quer dizer que então o voto é de papel e a pessoa escreve na cédula o seu preferido? Ela faz uma marcação, né, na tá foto impresso, então. E no nome do candidato. Tem os 3 tipos, né? Em algumas regiões, na maioria do país, o voto é impresso no papel, né? Como eu disse, como era antigamente no Brasil. Tem o voto de urna eletrônica nos grandes centros, nas grandes cidades, Moscou, São Petersburgo, Kazan, Ekaterimburgo, Sochi, Novosibirsk, por exemplo. E também tem a opção de voto pela internet. Interessante. Professor, o favorito é o Putin? Eu acho, honestamente, o Putin, além de ser o favorito, depois a gente pode discutir por que ele é o favorito ou não, mas os outros candidatos não são conhecidos, não têm representatividade social. Então, o Putin, antes de começar a eleição, é carta marcada, todo mundo já sabe que ele vai vencer a eleição. A pergunta agora é com quantos %? Perfeito. Professor, extremamente interessante essa sua comparação feita da eleição aí na Rússia com a eleição aqui no Brasil. Sabe, professor, eu estou falando agora como leigo, imaginei que o fato da Rússia ter sido um país comunista durante o período da União Soviética, que a política fosse uma coisa muito arraigada na população russa. Os livros que eu li do Lenin, li livro do Marx, li do Plekhanov, li outros aí, a impressão que dava é que havia um debate político fortíssimo dentro da União Soviética. A ponto, inclusive, do longe disso. Petersburgo, acho que foi em 1937, acabando com todo mundo que pensava diferente dele, uma nova linha dentro do pensamento comunista. E a minha surpresa é como diz, o pessoal não discute política. Interessante isso, hein, professor? É interessante. Quando eu vim para a Rússia para exercer minha profissão, para mim também foi uma surpresa ver esse cenário. A discussão política, a política institucional, né, como a gente fala, ela não faz parte da vida do dia a dia dos russos. Eles não têm noção de um debate que é muito atual no Brasil, direita, esquerda, centro, extrema para lá, extrema para cá. Essa questão é muito abstrata, é muito longe da realidade dos russos. Não existe essa discussão em nenhum lugar, né? Então, a questão de quem vai ser o candidato, ou quem serão esses candidatos, quais são as propostas desses candidatos, passa muito longe da vida do russo comum. Claro, existe um grupo de pessoas, uma classe social, né, as mais elitizadas, que chegam a discutir, isso sim. Mas falando da massa, das pessoas, né, que estão ali embaixo da pirâmide, essa discussão não existe, isso não faz dia a dia deles. Professor, spasiba. Nie za что. A única palavra de russo que eu sei é essa daí. Muito obrigado, professor Aleph Aprígio-Koski. Ele está na cidade russa de Kazan, na Rússia, 830 quilômetros de metrô de Moscou, como ele falou agora. Acho que a entrevista dele foi extremamente interessante, muito, muito interessante. E olha, para nossa surpresa,
menos de 40% do eleitorado vai aparecer para votar. Porque o voto não é obrigatório na Rússia. Olha que interessante isso. São detalhes, né? Além daquelas discussões, né? Da gente saber como é que as coisas funcionam. E o professor, então, deu uma contribuição extremamente importante para a gente.